aplaudir. O dia vai chegar. Ele prometeu, ele é fiel. Aleluia. Amém. Outra vez força para Deus agora. Não nos cansamos de adorar. Não nos cansamos de glorificar o Filho de Deus. Não nos cansamos de aplaudir ao seu nome. Aqui quem aplaudiu Jesus. Jesus, mais forte para Jesus. Mais forte. Ele seja adorado. Seja glorificado e aplaudido na terra e nos céus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Vamos à palavra de Deus. Aleluia. No livro de Daniel, capítulo número 4. Capítulo número 4, versículo número 11. Há uma necessidade de ser semeado. Você tem que ser semeado como grão de trigo. Você tem que morrer como grão de trigo. E assim você vai germinar. Você crê? Diz amém. Amém. Vamos ver aqui uma árvore frondosa que cresceu e chegou até o céu, seus ramos até os confins da terra, e todo tipo de seres, glória a Deus, encontrará sustento debaixo dessa árvore. Amém? Daniel 4:11. O crescimento da árvore da visão de Nabucodonosor. É fácil. Crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até nos confins da terra. Você crê nisso? Amém? E a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Você crê? Diz amém. Amém. O que tem a ver com essa árvore e a minha vida? Tem. Você crê? Diz amém. Amém. Preste atenção. A ignorância de um povo é mesmo o seu sofrimento. Amém? O meu povo sofreu porque lhes faltou conhecimento. E qual é a causa do povo não ter conhecimento? Falta do crescimento espiritual. Amém? Se o povo não crescer espiritualmente falando, eles continuarão como neófitos, segundo a Bíblia. E os neófitos são ignorantes, são meninos, são ignorantes, e os ignorantes serão manipulados por outros. Os ignorantes é como são cegos, que serão guiados por outros. E a coisa ruim que eu encontrei na terra, até os próprios guias também são outros ignorantes. Mas nenhum que tenha visão aceitará ser guiado por um cego. Nenhum. Preste atenção. Ninguém que vê aceitará ser guiado por um cego. Não, vamos comparar isso no mundo real. O real não, porque o espiritual é o mais real. O mundo físico. Quem é esse homem que tem a visão que vai aceitar que o cego é que fica à frente dele para lhe guiar? Ninguém. E o cego diz, vamos daqui. E ele aí, pode ser criança. Veja só os velhos cegos. O que eles fizeram? Ficaram atrás e a criança de 5 anos que lhe guia. Você crê nisso também? O velho de 80, que já viveu, está cheio de conhecimento, de sabedoria desse mundo, experimentou tudo, mas perdeu a visão, o que acontece? Pega um neto ou um filho de 5 anos, de 10, 12, é que lhe guia, que lhe mostra: o banheiro aqui, senta aqui, avó, olha, põe o pé aqui, levanta o pé, aqui tem uma pedra. É ele que lhe guia. O velho jamais vai dizer: não, eu sou mais velho, você é criança, fica ali atrás. Mas agora eu vi uma tolice na terra, uma ignorância muito grande de homens querendo ser guiados por outros cegos. O pior é que os dois são cegos. Porque se o cego estiver a guiar um que vê, pelo menos vai lhe advertir, vai dizer: ei, estás aí no caminho errado, aí tem buraco. Bom, mas como o cego sempre é orgulhoso, porque ele diz que ele vê, ele vai dizer o quê? Vai falar: quem é você?
Isso aconteceu na religião. Graças a Deus, eu nunca aconselhei ninguém. Eu tinha visão, mas nunca cheguei a falar no meu pastor: está zerado, não faça isso, porque eu sabia as consequências. Amém? Amém. Preferi ficar em silêncio e deixar eles tropeçarem. Porque o cego que diz que fé é soberbo, não aceita conselho, não aceita repreensão, e ele é bruto e é violento. Mas agora veja, glória a Deus, o Senhor veio abrir os olhos ao seu povo. E esses olhos são os olhos do entendimento, não são os olhos da alma. Cuidado, até tinha uma pessoa ontem e eu vi, ele tem os olhos da alma abertos. E essa pessoa se vangloria com os olhos abertos da alma. E ele vê naturalmente o mundo espiritual, não sempre, mas está sempre a ver, está sempre a ver. E eu vi nas suas palavras, senti vanglória nisso. Ele pensou que tem uma virtude muito grande da parte de Deus. Não, isso não é virtude, isso é condenação. Você crê nisso? Amém? Deus nos deu os olhos de entendimento e da fé para podermos ver as coisas espirituais. Quer dizer, crer sem ver, entender segundo a Escritura e depois crer. Os olhos do entendimento e os olhos da fé. E os nossos olhos da alma estão fechados para serem abertos na eternidade. Você crê nisso? Amém? Quem vive aqui e já tem os olhos da alma abertos é um doente mental. Você crê nisso? Amém? É um perturbado mental. Só o diabo que faz isso, Deus não. E como o diabo é mau, ele veio para matar ou para destruir. Todas as pessoas que ele vai mostrando visões, estou falando visões com olhos abertos, não estou falando sonho. Com olhos abertos, vê o mundo espiritual, estão doentes. Controla só que eles têm problema de insônias, problema de um vazio, depressão, desejo de suicídio, sofrimento, aflição, vidas amarradas, casamentos destruídos, doenças no corpo, na alma, no espírito, tudo perturbado. Nós não precisamos ver para crer, precisamos crer e depois vamos ver. Então, esse entendimento que eu estou a falar é a sabedoria de Deus. É essa visão que te leva você, glória a Deus, a ver os perigos. É esta visão que te leva você a entender o caminho que você está andando, os benefícios do caminho onde você está andando. Mas se você for ignorante, então você não sabe nada, você não entende nada e o sofrimento vem. Pois está escrito que o meu povo sofreu porque lhes faltou conhecimento. E o próprio Jesus disse que vocês precisam conhecer a verdade para vocês serem libertos por essa verdade. Libertos do quê? Do mundo. Você crê? Diz amém? Bem forte para o Rei da Glória. Então urge a necessidade de os crentes crescerem em tudo. E assim serão homens e mulheres experimentados com a visão de Deus. Sim, com conhecimento, com a sabedoria, e assim poderão andar na terra, no mundo perverso, como falei ontem. Sim, com peixes firmados na rocha. Outros caminhos aparecerão, mas eles vão rejeitar, porque eles têm a visão, eles têm o entendimento, eles não são ignorantes, eles sabem escolher o bem e o mal. Alguém me perguntou na live outro dia, o que significa isso? E o menino antes experimentou, então comeu o mel e manteiga até que chegou o tempo que ele conseguiu soube escolher o bem e o mal. Eu falei, esse é Jesus que cresceu. Jesus era homem 100%. Esse Jesus que tomou leite, os que tomam leite são meninos. Você crê nisso? Amém? Amém. Tomou manteiga e mel, aí depois cresceu e chegou o momento que ele conheceu o bem e o mal. E conhecendo o bem e o mal, teve que decidir seguir o bem, porque está escrito: eis que eu ponho diante de ti dois caminhos. Isso não é para as crianças, porque eu estou vendo crianças cheias do Espírito Santo. Para que Deus vai encher uma criança do Espírito Santo, se ele nem conhece o bem e o mal? E se o Espírito Santo
o batismo com o Espírito Santo é para o serviço. Vai servir o quê? Estou vendo crianças até pastores, mas se tornaram ecos. Alguém está a falar atrás e ele está a repetir. Você crê nisso, amém? Amém. Presta atenção. Tem que crescer no Senhor. E assim você terá a visão. Serás sábio, serás entendido e não serás manipulado, quer por doutrinas demoníacas, aquilo que Paulo chama os ventos de doutrinas, quero pelos ventos de tribulações. Existem dois tipos de ventos que assopram: os ventos de doutrina dos demônios e os ventos de tribulação. Quer um como outro. Se você cresceu, você está firme. Os ventos de doutrina você vai rejeitá-los, você vai dizer isso não é de Deus. Mas as pessoas estão a seguir Deus cegamente. Sabe o que? É ignorância. Você está pensando que eles querem fazer isso? Não, eles estão a acreditar que isso é certo. E vem o falso profeta e dá uma ordenança. Olha, Deus está me revelando, faz isso e aquilo. E como aquela pessoa não tem conhecimento da verdade, como aquela pessoa não conhece a verdade, vai acreditar no profeta. Porque profeta, o profeta está a atropelar as escrituras na ordenança que ele está a dar, mas ele, como não conhece a escritura, vai dizer sim, Deus mandou. Como é que Deus vai mandar algo que atropela a sua palavra? Olha o que ele falou no profeta Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. Você quer dizer amém? E vem o Espírito Santo através de Paulo, disse: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro para sempre. É forte o Rei da Glória. Então, se ele é verdadeiro, ele vai mentir? Vai cometer injustiça? Não. Então, se eu tenho conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, e vem por mais que ele ressuscita mortos, pode ser até anjo. Por isso Paulo diz: ainda que seja um anjo, se ele vier até vocês e vos anunciar um outro evangelho que eu não vos tenho pregado, então chamem-no de anátema, imundo. Quer dizer que ele mentiu que é anjo do céu. É um demônio que se transfigurou em anjo da luz. Você está a dizer: não, pode trair teu marido, pode roubar esse dinheiro aqui, eu estou a te matar. O Senhor me disse: você pode fazer sexo fora do casamento, pode arranjar segunda mulher. Você vai dizer: é o Senhor que está a mandar? Não, diz a esse anjo, que não é anjo, diz a ele: o meu Deus não mente, o meu Deus não atropela a sua palavra, o meu Deus não é pecador. Quem é que te enviou? É o pecador Satanás. Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Vai vir aquele anjo que está a brilhar, vai tirar as garras. E ele vai dizer assim: me descobriste, agora eu vou te matar. E você vai dizer: você não tem poder para me matar, e vai fugir. Você crê nisso, amém? Amém. Se até anjo, se ele vier falar algo que contradiz a escritura, você não deve aceitar. Agora imagine um homem que é mentiroso. Já falei, Deus é verdadeiro e o homem que é mentiroso. Agora imagine um homem vem, faz isso, e você, conhecendo a palavra, isso é contra a palavra. Jesus reprovou os fariseus, os escribas, e eles diziam assim: quando ele tem uma honra, uma oferta para dar ao pai dele, e ele dizia ao pai: o que eu estava para te dar é corbão, que significa oferta ao Senhor. E pai, eu vou ter que orar a Deus. Não é assim na Igreja Universal? Eu mesmo cometi esse erro. Eu arrumava o dinheiro para a fogueira santa, e o meu pai vinha me pedir dinheiro, e eu chamava o meu pai que estava sendo usado pelo diabo, porque aquele dinheiro arrumei para a fogueira santa. Eu ia orar: está amarrado, demônio, quer interromper o meu sacrifício. Quando a Bíblia diz, Jesus falou: vocês dizem, não precisa dar ao pai e à mãe, porque é corbão, o que eu preparei é oferta ao Senhor. E Jesus disse: vocês violam o mandamento de Deus através do vosso mandamento. Ouviu? Os mandamentos dos homens violam o mandamento de Deus. O mandamento de Deus diz o quê? Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. E eles inventaram uma: não, se é para Deus que eu quero dar, não precisa dar para o pai. Ouviu? Mas quem conhece a verdade não vai aceitar essa mentira. Mas o povo, por falta de conhecimento, principalmente na África, sabe
sabe por que essa doutrina do engano prosperava na África? Por causa da ignorância. Duas ignorâncias seguem os africanos. Não todos. A ignorância secular e a ignorância espiritual do bem. Amém? Deixa eu falar, ignorância secular que não passaram nas escolas, não se formaram. Não é que isso ajuda, porque até os que se formaram estão a ser manipulados pelas doutrinas de demônios. Mas associado a isso e ao mais fundamental, que é a falta de conhecimento da verdade, piorou a situação. Ignorância secular. E depois seguiu. Estivemos, principalmente aqui em Angola, estivemos fechados no regime comunista. E o comunismo só tinha liberado as igrejas de Satanás em Angola, na Rússia e em outros lugares. Somente igrejas tradicionais. A igreja católica tinha espaço, a igreja de Simão Togo, até mesmo as igrejas de Simão Togo e outros testemunhos de irmão foram perseguindo o comunismo. Só tinha que estar aqueles batistas, os metodistas, aqueles velhos todos feiticeiros, tudo. Oh, aleluia. A igreja era a sinagoga de Satanás. E até hoje continua, infelizmente. Agora, depois de muitos anos fechado, veio aquela fase que você conhece aí, que houve abertura, mas em si uma abertura falsa e com limitações. Quando esses que pregam a doutrina da prosperidade, quando esses que pregam os profissionais promotores sociais vieram em Angola, até congoleses, encontraram Angola como um território fértil. Fértil para quê? Para explorar. Olha como se conta a história dos congoleses quando começaram a vir em Angola. Os pregadores. Eu não me falaram, eu vi. Aqueles estavam nas lundas, tá vendo? Tinha um telefone direto para o Congo. Aquele telefone aí, quem foi na lunda sabe? E ele, lá no Congo, o rapaz estava a começar. Começou lá na igreja. Tem mais ou menos 2 anos da igreja. E o tio, o pai, o amigo me ligavam. Oh, venha, corre! Como você sabe ler a Bíblia? Aqui você não precisa. É só saber ler e explicar um pouquinho. Esse povo aqui, fechado, vem faturar. Eu vou dar dinheiro para começarmos uma igreja. E ele fazia tudo, entrava, pagavam dinheiro, entrava, chegavam aí e ele já começava a orar. Passava o dia a gritar no quarto. Jejuava, orava. Começava uma igreja e lá estavam os cegos. Arrumavam, chamavam-se colim. Juntavam colim, pá, se davam um toque. Quando viam que chegou, pulavam. Ou no Congo, ou Belgique. Chegava no Congo, compravam um galpão, chama-se de pó. Um palácio. Ouviu? E chegavam aí, Angola. O povo é assim. Não é somente no Evangelho. Vocês não viram os congoleses como fizeram chorar as pessoas no 1º de maio? Com magia. Chegavam. Tipo, nunca atacavam pessoas que estavam 2. Sempre em um. O lobo também ataca assim. Ele via você abrir e ver a posição que você tem. Eles têm um bocado de dinheiro. Te mostrava ouro puro. E ele dizia, não pode mostrar, pode mostrar. Isso é perigo, isso custa muito caro. Apanhei isso. Ele não posso me oferecer com ele. E ele te dava um preço bem baratinho. Você via o ouro puro. Você tirava um bocado que você tinha. Quando você tirava do bolso, era ferro. Por quê? Porque eles sabiam que esse povo era ignorante. Eles não conseguem fazer isso no Congo. Os nigerianos não conseguem fazer o que eles fazem aqui na Nigéria. Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Porque eles também um dia já foram enganados. Eles também um dia já foram enganados. Depois você também, o povo angolano. O povo angolano, principalmente os de Luanda, já despertaram. Acabou a história. Você vai ver que todos vão fugir. Vão dizer, epa, vamos contar a história. Olha o que Eliseu falou. Fala aí. Eliseu falou a um amigo dele, pastor. Ele me contou, alguém que veio, também mais que essa pessoa. Não que veio da igreja de Eliseu, que veio da igreja do amigo do Eliseu. Congolês também, porque Eliseu é congolês. Aí depois, a filha desse pastor foi cantar na igreja do Eliseu. Eliseu me convidou, vem cá cantar na nossa igreja. Com essas canções aí, parece que tem emoção. Aí cantou, depois levou no gabinete. Como é que está o teu pai? Não, meu pai está bom, não sei o quê. E ele mandou um recado. Diz a teu pai
para aproveitar enquanto esse povo está cego. Diz a teu pai, porque esse povo vai despertar. Não vale a pena ele ficar a falar arrependimento seu. Ele tem que entregar sal, tem que entregar raiz, tem que fazer alguma coisa, porque esse povo, quando você lhe oferece alguma coisa, ele está capaz de atender o carro dele. Se alguém aparece aqui, olha, estás a ver esse pau aqui? Ou esse sal? Eu consagrei no monte, eu fiquei no monte, ele vai te mentir. Fiquei no monte a consagrar isso. Leva, mas traz o teu carro. O povo angolano fez isso. Não é que vai fazer, fez. E ele falou: fala ao teu pai para parar de falar, porque o seu salvação, esse povo vai despertar, tem que aproveitar. E ele foi falar, ela foi falar no pai dele. E o pai falou a algumas pessoas que eram do círculo lá, da diretoria da igreja: olha aquele rapaz que ele está me mandando fazer. E essa senhora está aqui. Eu não sei se eu esperei. Está aqui. Você crê, diz amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mas por que as pessoas aceitam ser enganadas? Por falta disso, crescimento espiritual. Para aqueles que conhecem a Deus, faltou crescimento espiritual. Para aqueles que não conhecem a Deus, faltou serem semeados. Bom, existem várias fases de uma planta, de uma árvore. O semear, depois segue o crescimento. Você quer dizer amém? E no crescimento, Jesus falou: primeiro vai brotar, depois vai crescer, depois vai dar frutos na espiga. E quando os frutos já estão maduros, vem o quê? A colheita. Aleluia. Jesus se considerou como o grão de trigo. E você também és um grão de trigo. E o grão vai dar uma planta, uma árvore. A semente gera uma árvore. Agora veja, Jesus disse assim: se o grão de trigo cair por terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, vai germinar para dar muitos frutos. Jesus, e você também. Se ele, a sua morte, que ele se referia, era literária, para salvar a humanidade, nós não é para sermos crucificados literariamente, é para morrermos para esse mundo e assim darmos frutos dignos de arrependimento. Você crê nisso, amém? Amém. Crescendo, está aqui, Nabucodonosor teve uma visão. E ele sonhou uma árvore que começou a crescer, até que chegou no céu. E os seus ramos chegaram até os confins da terra. E debaixo dessa árvore estavam lá todo tipo de animal. As aves do céu encontraram, aleluia, espaço para fazerem seus ninhos. E lá embaixo tinha todos os insectos, animais, por causa da sua sombra. E Daniel explicou e disse: essa árvore é você. Ouviu? Se Nabucodonosor foi uma árvore, tu também. Essa árvore é você que vai crescer e vai chegar até no céu. E os seus ramos, aqui para Nabucodonosor era o domínio do seu reino, mas para você é o crescimento espiritual. Você crê nisso, amém? Você precisa crescer. Mas como você vai crescer se primeiro você não morrer na hora que foste lançado na terra? Todos foram lançados na terra. Depois que você creu no Senhor Jesus, na sua palavra, és um grão que caiu na terra. Agora, vê lá como você vai se comportar na terra. Será que você morreu? Porque o grão, apesar de ser semeado, se ele continuar rijo, sem apodrecer, não vai germinar. Mas se ele, através da umidade da terra, apodrecer, vai dar o rebento. Pá! E o rebento depois vai crescer. Então é preciso primeiro morrer para depois falar do crescimento. Morrer significa se converter para Deus e deixar as coisas velhas para trás e deixar o mundo para trás. Morrer significa você fazer divórcio. Divórcio com quem? Com o mundo. Separação. Por isso vem a palavra santo, separado do mundo para Deus. Você crê, amém? Morrer significa andar
andar em novidade de vida, no temor, em santidade, na conversão, guardando a palavra do Senhor. Esse que morreu. E depois vai crescer. E depois de crescer, deixará de ser menino para se tornar um adulto. E quando se tornar um adulto, se torna um homem experimentado. E o homem experimentado não será enganado. O homem experimentado não será derribado por nenhuma ventaninha. O homem experimentado é um homem que tem a visão, é um homem que tem o entendimento, é um homem que tem o conhecimento, é um homem que está firmado na rocha. É isso que falta na igreja do Senhor e Angola, em particular na igreja e Angola no geral. O meu povo sofre porque lhes falta conhecimento, porque eles encontraram terreno fértil, porque o povo não conhece a verdade. E eles encontraram terreno fértil porque o povo toma leite, continua ainda a discutir dos primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. Não deram passo além, não avançaram, não cresceram. E assim vieram aqueles que são inteligentes, astutos na malícia, e começaram a manipular o povo, e até hoje continuam a manipular. E vem alguém para despertá-lo, e quem quiser despertá-lo vai ser chamado de inimigo, de extremista e todos os outros nomes. Acorda, o sono é irmão da morte. Amém? Amém. Quem está a dormir, está morrendo. Se ele não acordar em tempo recorde, quando assustar, morreu. E a morte é a condenação. Morrer significa sem Deus, para ser lançado no inferno, no lago de fogo amanhã. Então chegou a hora de acordar os que estão a dormir. Chegou a hora das pessoas buscarem o crescimento espiritual. E como vou crescer espiritualmente? Se cresce espiritualmente depois de você se converter. Depois que você se converteu, você tem que, glória a Deus, aleluia, viver uma vida audaciosa com Cristo. Cristianismo é uma relação com Jesus. Cristianismo é vida. Cristianismo é você amar a Deus. Cristianismo é você fazer a vontade de Deus e servir a Deus. Sim, todos os dias você vai carregar a sua cruz, todos os dias você vai se empenhar, todos os dias você vai praticar a palavra, todos os dias você vai fazer a vontade do Senhor, todos os dias você vai fazer um serviço a Deus. Isso vai trazer um crescimento espiritual. Mas eu vejo crentes de 30 anos continuam crianças. E como não vai ser manipulado? 30 anos, valeu para quê? Por isso, o falso profeta tem uma arma poderosa, não ensina a palavra. Porque essa palavra, se a pessoa aprender e conhecer, ainda que seja letra, mas ele vai despertar. Pode ser letra? Você crê nisso, amém? Amém? Por isso eles só vieram com artigos, com objetos. E os promotores sociais parece que têm muita palavra, mas fala 1000 palavras na sua homilia, como diz o padre. Homilia. O promotor social fala 1000 palavras na sua homilia, só vai falar um versículo bíblico nas 1000 palavras. É verdade, né? Aplauda o Senhor Jesus. Não! Ele fala um discurso eloquente, muitas palavras, o povo grita, mas quem conhece a verdade vai controlar. Pode ser 1000 sem nenhuma palavra de Deus, ou nenhum versículo bíblico. 1000 palavras, em nenhum momento vai citar o nome de Jesus. Sabe por quê? Eles odeiam Jesus. Eles preferem você falar Deus. Falam Deus milhares de vezes, mas Jesus uma vez a outra. Você crê nisso, amém? Sabe por que eles falam muito de Deus? Você me entendeu por que eles falam muito Deus? Porque até Gegé é Deus. Sou eu na história de Gegé. Gegé é a sereia que exalta os cantores, os feiticeiros, os músicos políticos no Congo. Até da música gospel, pastores. Porque falar de Deus, tem muitos deuses na terra. Sim, tem muitos, mas só tem um verdadeiro Deus. Você crê nisso, amém? Amém. Sim, o teu pai que você adora é um Deus.
O teu avô que morreu e vocês fazem cerimônia e dizem, a fotografia está lá, vocês veneram. A Maria é deusa para os católicos, o Santo Antônio, o São José. Sim, Maomé é um deus para os muçulmanos, Buda é deus para os budistas. E outros deuses, o São não sei quem, São Cipriano, São Francisco de Assis. E outros, o Carolho Farol não sei quem, o Papa João Paulo II foi beatificado como um deus para os católicos. Então até a tua roupa pode ser o teu Deus, teu dinheiro, teu carro. Quando se fala Deus, eles gostam disso, porque ele está a invocar o nome do Deus dele, e você vai pensar que está a falar o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e o meu Deus. Você quer dizer amém? Amém. Falam tantas palavras, mas não citam. Veja a permanência, por exemplo, um casal aí, um casal que fala casamento blindado. Que termo bonito. E alguém que está sofrendo no casamento, como é que ele não vai sentir esse casal? Não, calma aí. E ele está lá, uma mulher sofrida, não consegue casar, ou então casou, mas o casamento é atribulado, e vê um livro, casamento blindado. Ele vai pensar que a solução do casamento dele está em fazer aquele curso, em fazer o que eles mandam aí, aquelas instruções. E depois começa a fazer, a assistir as conferências, os seminários, casamento blindado. Aquele casal aí, da Igreja Universal, a filha de Edir Macedo, quantos casamentos foram abençoados naquele cerimônia? Nenhum. Até os tais que aparentemente foram abençoados, depois ficaram arruinados. Você crê nisso, amém? E uma vez controlei o casal, várias vezes controlei eles, nunca pronunciaram o nome de Jesus, nunca falaram a palavra de Deus, nem um versículo, mas falam o quê? Filosofia. E o povo que não conhece a verdade vai pensar que a filosofia é palavra de Deus. Bons conselhos, como você manter o teu casamento: tem que pôr bom perfume, tem que se preparar bem, tem que criar o ambiente, tem que seduzir o teu marido, tem que não sei o quê. Ok, são conselhos bonitos, mas onde não entrou a palavra de Deus, esse conselho não funciona. Amém. Só a palavra de Deus é que abençoa. Ouviste? Bons conselhos, como os conselhos de você ficar rico. Bons conselhos. Eu até assistia filmes para ficar rico. E não é em casa, na igreja. Na reunião, a reunião era de filme. Todos preparados na reunião dos empresários. Tem que comprar uma mala. Você não pode andar sem mala. Arranjava uma mala de fardo. Olha o empresário Marcelino. Entrava lá no salão VIP. Os empresários não podem estar aí, ou tal povo que cheira mal. Tem que ficar lá embaixo. Salão VIP. Tem que pôr perfume. Nem que vocês não se sabem emprestar perfume. Você crê nisso, amém? Amém. Chega aí, firme. Como prosperar? Estão a apresentar um pecador que fez pacto com o diabo e que prosperou no mundo, e agora é o exemplo dos filhos de Deus. Imitai a fé dos vossos pastores, daqueles que venceram no Senhor. Agora, quando você vem me trazer um filme como Mike Jordan venceu para ser famoso, o que você está me ensinando? Em fazer pacto como Mark Jackson fez pacto. Se você mostrar, o Jackson era negro, da família pobre, mas olha como se tornou. O senhor Caterpillar, o senhor Coca-Cola, o senhor não sei o que. Como é que é? Esse que eu preciso deixar. O senhor Colgate. Qual senhor Colgate é esse? Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Nós só temos uma referência. A referência é Jesus. E aqueles que seguiram Jesus também podem ser imitados. Por isso Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E Cristo imitador do quem? Do Pai. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Ouviste? Agora está a imitar um feiticeiro. Não, ele fez isso, ele se esforçou, ele não sei o quê. Por que não falam da vida deles atrás do quê? Da cortina? Eles todos venderam suas almas, sacrificaram pessoas, ninguém vem falar isso.
E fala assim, não, ele era pobre, nasceu na família pobre. E os pobres ficam iludidos. Eu ficava iludido. Eu disse, bom, é desta vez. É desta vez. Eu pensei que ia morrer pobre. Eu dizia, graças a Deus. Eu pensei que ia morrer pobre, nasci na família pobre. Meu pai só tem uma fazenda, não sei de quantos hectares. Outro dia eu perguntei ao meu pai, quantos, eu era criança, né? E ele perguntou, quantos sacos de café tiravas naquele tempo, quando nós éramos crianças? O papai me disse que ele tirava 15. Eu falei, só. E ele falou, quem é o homem mais poderoso lá na tua aldeia? E ele disse, o mais poderoso tirava 60. 15 sacos de café. Você crê nisso, amém? Ouvindo essa doutrina, essa mensagem, eu disse, chegou a minha hora. Agora é minha vez. Fiz tudo o que me mandaram. Fui na praia determinar. Tem que ir na praia. Eu falei, olha Marcelino, a tua vida será como o mar. Assim como o mar é tão grande, assim você será. Eu dizia, minha marca vai estar em todas as nações. Você crê nisso, amém? Bem forte para o Rei da Glória. Ouviste? Por que essas coisas não acontecem na vida das pessoas? Sabe por quê? Porque não é palavra de Deus. Só a palavra de Deus é que abençoa. E um homem que tem o conhecimento da palavra não vai seguir essas doutrinas, não vai seguir essas mentiras, não vai aceitar esse lixo, porque ele sabe que isso não abençoa nada. Isso é mentira, tudo que vem da filosofia não abençoa. Sim, ele sabe que essa é a palavra do homem, mandamento dos homens não abençoa. Só a palavra de Deus, Deus é verdadeiro. Só a palavra que não volta vazia para Ele, sem prosperar naquilo que enviou. Somente a palavra do Senhor. Pode ser com palavras bonitas, é mentira. Não vai na conversa, mas o povo tem que crescer para conhecer essa verdade. E essa verdade, esse quando Jesus falou, e conhecereis a verdade, a verdade vai vos libertar. Libertar de quê? Dessas mentiras. Você conhece a verdade? Já imaginou? Vem um homem que levanta mortos. E ele levanta mortos. Ele chega na morgue, todos os mortos levantam. Mas ele vem me dizer, o Senhor está me revelar para você deixar a tua mulher e casar com outra. Porque ele levanta mortos, eu vou pecar. Aí o Senhor está me revelar que você pode arranjar uma outra mulher. Pode ter duas. Porque o pai Avalião também teve. Eu vou atropelar a escritura porque ele levanta mortos. Não. Mas só defende a verdade quem conhece a verdade. Como você vai defender aquilo que você não conhece? Geralmente quando um ignorante aprende uma coisa nova, ele pensa que aquilo é verdade. Ele primeiro assusta, isso afinal é assim, e acredita, e recebe de coração. Depois vai seguir o quê? Frustração. Por isso você vê que o mundo está frustrado. A religião frustrou mais pessoas do que a política. Você crê nisso, amém? A religião frustrou porque a religião ele te fala com propriedade. A política te fala no sentido lato. Vai mudar, mas a religião vai te falar, rapaz, você vai ser isso e aquilo, se esforça, vende só o teu carro, Deus vai te dar uma frota. Nenhum político está fazendo falar isso. E vira a pessoa, eu vou te dar uma frota. Eles não garantem isso. E as pessoas recebem isso de coração. E depois essa frota nunca vem. O carro já foi. A frota nunca vem. A empresa foi a falência porque deu todo o dinheiro. Milhares de empresas nunca vieram. Depois vem frustração e decepção. E geralmente essas pessoas levantam os olhos para o céu e blasfemam contra Deus. E ofendem Deus. E dizem, nunca mais. Uns até dizem, eu prefiro ir para o inferno do que ir mais uma igreja. E assim o mundo está. Por isso a necessidade de crescer. Crescer até você se tornar um homem perfeito. É possível, sim, porque a religião diz, não, ninguém é perfeito na terra. Há perfeição no Senhor. Mas isso é possível se você crescer no Espírito, na fé. Já vos falei outra vez aí. Cresce na fé, no conhecimento, na santidade e na estatura, que são as dimensões espirituais. Você crê? Diz amém? Aplauda o Senhor Jesus. Paulo advertiu que os homens crescessem. Paulo ensinava a necessidade da igreja a crescer. Paulo mostrou o perigo dos homens que não crescerem. Ele diz assim, até que todos, viu? Não são pastores, todos, não sou ministro, até que todos chegamos
a unidade da fé, até que todos chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, até que todos chegamos à medida do varão perfeito, até que todos chegamos à estatura completa de Cristo. E ele diz assim: olha, os meninos, eles tomam leite e não estão experimentados para a palavra da verdade, por quanto são meninos. Mas aqueles que tomam alimento sólido, que são adultos, estão experimentados para a palavra da verdade. E assim seus sentidos estão experimentados para ouvir palavra verdadeira. Mas o neófito tem os seus sentidos entupidos, fechados, e assim vive debaixo de tutores e curadores. Mesmo Paulo diz assim: o herdeiro, enquanto é menino, acrescenta. É igual a quem? A escravo. Sabe, quando falamos de servo, minimizamos a situação. Falamos de escravo. O herdeiro, enquanto é menino, é semelhante a um escravo. E ele vai viver debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Esse tempo determinado pelo pai, o pai determinou e disse assim: quando você crescer, aí você vai sair debaixo de tutores e curadores. E quando você continuar menino, você vai ser como um escravo. Não escravo, como? Até filho de Deus. Esses herdeiros são os filhos de Deus. Não está falando os ímpios pecadores na religião lá no mundo. Não, está falando filhos de Deus que não cresceram, continuam meninos, e assim vão ter comportamentos de escravo, vão sofrer. O escravo não tem liberdade e não tem querer também. Esses tutores e curadores são outros que vão mandar na tua vida. Satanás vai subjugar você por falta do crescimento, na fé, no conhecimento e em tudo. Mas se você crescer, você já não precisa viver debaixo de tutores e curadores. Você conhecerá o caminho, você és um livre, não terás comportamento de escravo, mas de um livre. Ninguém vai poder te subjugar, ninguém vai te enganar, e o enganador você vai lhe reprovar, vai lhe dizer: arreda para trás. Se Jesus fosse o menino, seria enganado por Satanás. Olha bem o que Satanás fez. Jesus anunciou a morte dele, e Satanás veio e entrou no Pedro. A boca de Pedro, Satanás começou a falar: Senhor, tenha pena de você próprio, você é muito jovem. Em outras palavras, 33 anos, é muito jovem para morrer já. Não faça isso, tenha compaixão de ti. Olha o bom conselho. Por isso eu disse boas palavras, mas que não trazem bênção. Aleluia. Mas Jesus, como não era menino, ele entendeu que aquilo era tentação para a morte. Ele entendeu que aquilo era o próprio diabo querer impedir o propósito do Senhor. O que ele respondeu? Para trás de mim, Satanás, tu que me vens com quê? Com escândalo. Então você, com o conhecimento da verdade, vais falar àqueles que trazem doutrina de demônios, aqueles que querem te enganar. Para trás de mim, Satanás, tu que me vens com escândalo. Você crê nisso, amém? E ele vai dizer: eu sou Satanás. Diz: você não é Satanás, mas as palavras que você está falando é de Satanás. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. E quem fala as palavras de Satanás é filho de Satanás. Ouvis? Cresçam, se dediquem, se empenhem. Fé. É importante crescer na fé. É importante crescer no conhecimento. Como se cresce na fé? Olha, ouvi falar durante muito tempo que a fé cresce quando você ouvir a palavra de Deus. Mentira. Até professores de português não viram esse pormenor aí. Até doutores que pregam o evangelho. A Bíblia diz que a fé é. Não, calma aí, vamos lá. Tem aqui doutores e doutores. É existência. Amém? Vem do verbo o quê? Ser. A fé, ela é pelo ouvir a palavra de Deus. Ok. A existência da fé, quando você ouve a palavra de Deus. Ou então a fé vai nascer dentro de ti. Nascer. Quando você ouvir
Mas fé crescer não tem nada a ver com nascer. Aleluia. Agora, como a fé cresce? A fé cresce quando ele nasce pequena. Nenhuma árvore nasce e já chegou no céu. Você crê nisso, amém? Amém? Ela nasce pequena. Vai crescer quando você começar a usar essa fé pequena. Você crê nisso, amém? Amém? Não, tem Bíblia? Tem Bíblia. E eles foram até Jesus. Aumenta a nossa fé. O que ele lhes falou? Ainda que a vossa fé fosse bem pequenininha, como o grão de mostarda, se vocês ordenarem e acreditarem no que vocês vão falar, vai acontecer. E quando acontecer, tua fé já não será a mesma. Outro dia, orei para alguém que ficou curado aqui. Não, passo que é meus grupos, ok. Não sei se é onde. Não, fui convidado para a Igreja Assembleia de Deus. Lá no Prenda, há muitos anos atrás. E essa natura acreditava nisso. E eu chamei os doentes. E veio uma senhora que me disse assim: meu irmão está no estado de coma no hospital, debaixo das sondas, come na sonda, bebe na sonda, tudo entubado. E eu lhe falei: vem aqui. Tirei a senhora, fiz assim, leva esse lencinho. Quando você chegar, ele toca só no rosto dela. Depois volta lá no dia seguinte e vai ver milagre. Você quer dizer amém? Amém? E ele levou o lenço e creu. Chegou, tocou. Se ele está me vendo, vai dizer: sou eu. O que ele está falando? Quando ele tocou, não parece que acordou. Disse que só se mexeu. Fez assim, tá. Voltou. Quando foram olhar, os médicos lhe surpreenderam na porta. Olha, estou doente, já saí no estado grave e já está a falar, está a comer. Posso acreditar, amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Quando ele entrou, encontrou o Senhor que estava nos tubos, no estado de coma, sentado, a comer, a falar, levantou, marchou. E quando ele veio no domingo, porque eu fiz não sei quantos domingos a pregar naquela igreja, era um propósito. E quando fui para lá, não, fiz uma semana, todos os dias. E o último dia era domingo. E no domingo ela veio contar o testemunho. Sabe o que ele falou? Afinal Deus me abençoa. Você acredita, amém? Ele não acreditava na existência do milagre. E ele falou: como? Eu disse: pá, nunca vi. Tem que falar a minha verdade. Você acredita, amém? Amém. Bem forte para a da glória. Essa mulher que viu o milagre, como é que ele vai encarar agora a respeito do poder de Cristo? É de outro ângulo. Se alguém vir lhe contar, eu falo: não, eu creio, por causa da experiência que ele tem. Se não existia fé, a fé nasceu e cresceu. Você acredita, amém? Se tinha só um bocado, já dilatou mais. Porque tem pessoas que só têm fé que os homens vão para o céu. Quase todos têm essa fé. Mas ter fé que Deus é poder e faz bem àqueles que lhe amam, que lhe buscam, são poucos. Olha aí, olha o que o diabo fala. Todo aquele que quiser se aproximar de Deus tem que acreditar que Ele existe. E também é galardoador daqueles que o buscam. Na existência de Deus todos creem. Mas agora, fazer bem a quem serve e faz a vontade dele, por isso você vai nas igrejas tradicionais, eles só creem num Deus que vai levar no céu. Não acreditam em milagre. Não acreditam porque alguém ora e ele vai ficar curado. Não acreditam nisso. Não confessa, não pensa que eles vão falar: não, nós não, Deus não faz isso. Não, Deus faz, mas não tem fé. Falaram, mas chegar na hora H, eles dizem: não, Deus já deixou os médicos, Deus deu a sabedoria, Deus deu. Por que Ele nos deu as duas mãos? Ele nos deu as duas mãos e acabou. Aí eles conseguem crer que Deus existe, estão trabalhando para ir para o céu, mas não creem que Deus tem poder para lhes libertar, para lhes curar, para lhes fazer bem. Você crê nisso, amém? E o diabo só teme aqueles que creem as duas parcelas. Quem crê na existência de Deus e termina aí,
o diabo não lhe teme. Mas quem crê em Deus, na sua existência e no poder dele, o diabo diz: cuidado com aquele aí, aquele vai mandar fogo. Você crê nisso? Amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Não é somente pôr em ação essa pouca fé, mas também é necessário se empenhar em uma vida de oração, de jejum, meditação, sacrifício. Quanto mais você sacrificar, tua fé nunca mais será a mesma. Nunca você experimentaste, depois de fazeres um propósito de oração e sais daquele propósito com a fé agitada? Você acredita em tudo? Você tem fé até para ir ressuscitar os mortos? Por quê? Então não é somente usar a fé. Usar a fé faz crescer a fé, mas também orar e jejuar faz crescer a fé. Porque a fé tem que ser alimentada. E quando eu chorar, as minhas lágrimas. Aquele cantor disse que as lágrimas dele regavam a fé. A fé é uma árvore, é uma planta, tem que ser sustentada, tem que ser regada. E essas lágrimas aqui, oração. Quando você orar, a tua fé vai crescer. Mais oração, mais crescimento. E Paulo disse que há uma medida para alcançar. E ele chamou ela unidade da fé. Já me falei outro dia. Existe sem fé, pouca fé, fé normal, grande fé. Aleluia. Grande é a tua fé. Ó mulher. Você fala brasileiro. Ó mulher. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como essa. Mas eu vejo aqueles que andavam com Jesus. E Jesus disse: homem de pouca fé. Ou então homens de pouca fé, por que temeste? A Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Você quer dizer, mas ao pai do lunático, Jesus, ele próprio, até não é Jesus que ele fala ele próprio: ajuda a minha incredulidade. Jesus lhe disse: homem, tudo é possível aquele que crê. Ou então, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. E ele viu: eu não consigo crer, não, tem que pedir para me ajudar. E ele disse: olha, em outras palavras, eu não tenho fé, vou ser sincero, mas me ajuda na minha falta de fé. E Jesus lhe ajudou. Você quer dizer amém? Aí aplicou a misericórdia. Dê forte para o Rei da Glória. Tuas misericórdias, ó Deus, são novas a cada manhã. Por isso vocês, ó filhos de Israel, não são destruídos, porque a misericórdia dele se renova. Mas é daquele que confia na misericórdia de Deus até 30 anos sem misericórdia. Não, Deus atende aqueles que não têm fé, que estão a começar agora pela misericórdia. Mas aqueles que já foram semeados e germinaram, se tornaram filhos herdeiros, devem viver a fé, porque eles estão conectados na aliança. Vocês são filhos do pacto, gerados no Calvário. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Tem que crescer na fé e no conhecimento. Como você vai crescer no conhecimento? Davi disse para vocês lerem a Bíblia noite e dia. Você quer dizer amém? Medite nele noite e dia. Não é somente ler, ao ler e ao meditar, mas é para dizer: medite noite e dia. Como você vai meditar naquilo que você não leu? Porque no ler você vai ter conhecimento, e é no meditar que esse conhecimento vai entrar aqui. Só ler, ele termina aqui. Amém? Amém. Não, olha, ler é assim. Não, eu até gosto de explicar tudo. Olha, ler é assim: Belteshazzar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos Deus Santos. Estou a ler. Mas para meditar isso, vou pensar nisso que eu li. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. E quando eu pensar na palavra de Deus, nas coisas de Deus, assim estou a meditar em Deus. E Davi disse: medite na lei do Senhor noite e dia. Os crentes não têm o hábito, aleluia, de ler e meditar na palavra. Não, o tempo terminou em que só um tinha o acesso a essa palavra. O tempo já passou em que um só entrava no santuário. O véu se rasgou e todos com o sangue de Jesus podem entrar. Todos podem ter esse livro. E eu tenho vos dito que vocês são o povo mais privilegiado da terra. Os outros não tiveram. Estou a falar à igreja primitiva. Não tiveram a oportunidade de ter um livro como esse. Porque a ciência se multiplicou só mais tarde. Para fazer esse livro não sei fazer quantos anos. Sabe, né? Já imaginou escrever com uma pena? Não foi fácil não.
E não tinha essa, faz um e depois passa na máquina, sai 1 milhão em menos de 1 hora. Eles não tinham essa oportunidade. Agora você vai encontrar esse livro espalhado em todo lugar. Até virou negócio da Zungueira. Zungueira, viu? Quando ele fala Zungueira é para ir vender a palavra. Zungueira com a palavra de Deus. Não se vende a palavra de Deus. Você crê também? Amém. Ontem eu estava conversando com uma escritora aí, que naquele dia que eu falei, vou escrever um livro, e ela disse que foi tocada e disse, eu posso te ajudar. E eu lhe dei uma condição: meu livro é custo zero. Quero escrever um livro, custo zero, não se ganha nada. Deus vai investir para pagar o serviço. Eles vão cobrar, não tem problema, vão pagar, mas vai ser distribuído. E aquele que quiser entrar na minha vida para me ajudar, não vai ganhar nada. Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Ai, assim são poucos que vão ter acesso. Vocês estão a limitar o povo. Moisés também limitou o poder de Deus, aleluia. No dia que Deus disse, eu vou fazer comer esse povo carne, até vão ficar saturados e vão vomitar a carne. Moisés disse, é impossível. No deserto, será que vai trazer todos os bois, como? No deserto. Ele falou, vou mostrar a você, Moisés, que eu sou poder. Sabe o que ele fez? Disse, vento, sombra, e trouxe cordonizes. Os ventos lhes levavam, viam, todos pousaram no arraial. Deus perguntou assim, e agora? Eu creio que Moisés dobrou o joelho. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Então limitar Deus e dizer não é possível, aí como isso vai ser? Isso é incredulidade. Então prestem atenção, medite na palavra de Deus. E o meditar na palavra tem um grande benefício que vocês não imaginem. Vocês tornam um homem forte no espírito. A palavra de Deus fortalece o homem. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é lâmpada. É incrível, Davi dizia, tua palavra, oh Deus, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus que você medita vai te fazer bem, é comida. Ouviu? Muitos não querem comer a palavra de Deus. Sabe como é que se come a palavra de Deus? Quando você ouve e crê. Quando você lê e medita. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. E essa palavra é o povo vivo que desceu do céu. Nem só do povo para o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E como comer ela? Medite nela noite e dia. Você imagine quando eu era membro, obreiro, como eu já mastigava ela. Não aprendi com ninguém, porque ninguém fazia isso. O próprio Espírito Santo me mostrou que tinha que fazer isso. Me deparei com esse versículo aí de Davi, Salmo número 1, que disse, medite na lei de Deus noite e dia. E ele disse, vai te fazer bem. E eu falei, ele faz bem. 2 coisas eu aprendi que ninguém aplica. Eu uma vez descobri na Bíblia, queres prosperar? Então, ore pela paz de Jerusalém. Porque ó Jerusalém, todos que te amarem vão prosperar. E eu comecei a amar Jerusalém. Aplauda o Senhor Jesus. E comecei a estender as mãos para Jerusalém, para abençoar Jerusalém. Não é Jerusalém do céu. Jerusalém do céu você não precisa abençoar. Ele é a boa bênção, é a fonte da bênção. Comecei a abençoar Jesus. Abençoa a cidade de Jerusalém. Ele disse que quem fazer isso vai prosperar. E quando aparecia grupo de amigos, ex-políticos aí lá onde eu trabalhava e defendiam naquele tempo da guerra entre a América e o Iraque, eu estava lá no Capanda. E todo mundo estava a favor de Iraque contra os americanos. E os americanos já sabem, Israel. Dizia assim, israelita. Eu falei, não faça isso não. Isso é povo do Senhor pelo chamado, pela vocação. Não, eles são bandidos. Eu disse, vais morrer, estás a brincar. Eu defendia Israel. Você quer dizer amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Quero te dar um conselho. Por causa da política, da situação que vai acontecendo na terra, nunca fale mal daquele povo. Amém? Há mais ou menos um conflito, uma guerra. Não diz, esses aqui são os culpados. Não defende os palestinianos em detrimento dos judeus. Então fique em silêncio.
Porque ele disse que eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem. Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Eles estão desviados, mas o olho de Deus está sempre a piscar para eles. Olha aí, olha aí. São desviados, mas o olho de Deus está sempre a piscar para eles. Está sempre a vigiar para ele cumprir a sua palavra. Porque se não fosse isso, seriam exterminados, né? O olho é muito grande. Agora você também entra no meio, ao lado daqueles que têm o olho de Israel. Cuidado com as consequências. Fale bem de Jerusalém. Aplauda o Senhor Jesus. Agora é outra coisa daquilo que eu falo aqui. E mostrar para aqueles gentios que querem fazer de Jerusalém como uma fonte de bênção. Não há bênção em Jerusalém. Chegar lá, vai buscar a rei de Israel, de Jerusalém, ir lá batizar o povo em Jerusalém. Não, não é isso. Isso não. Por enquanto ele é profano. Há uma promessa. Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Vem forte para o Rei da Glória. Vem forte para Jesus. Vem forte. Vem forte, vem forte, vem forte. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então você tem que crescer também no conhecimento. Faça isso noite e dia. Tem uma Bíblia, não que uma Bíblia que você está vendo há 10 anos está sempre limpa. E você vai dizer, não, eu sei cuidar. Não está a cuidar nada. Você meteu a Bíblia lá na banca, só se lembra dele no domingo. Medite nela noite e dia. Essa é a palavra de Deus. Todos os outros ensinamentos que você está vendo, o diabo levantou pessoas na terra que estão a negar essa palavra. Para não falar do Cacu Felipe, que disse que essa palavra não vale, a palavra dele que vale. Essa até não precisa nem falar dele. Esse é o mesmo outro feiticeiro que vão lhe seguir. Meu ignorante aceita isso. Um bruxo, sim. Apesar que os ignorantes seguem tudo, né? Mas estou falando das doutrinas que estão a dizer que não, essa palavra foi adulterada, o nome de Jesus não é esse, que Jesus significa não sei o quê, porque não sei o quê. Tudo mentira de Satanás. O tempo está cumprido. Por quanto os tempos estão no fim, os falsos profetas e falsos mestres vão se multiplicar mais para desencaminhar as pessoas. Tem pessoas que já não falam o nome de Jesus. E eles não sabem que é o diabo que fez isso. Estão dizendo que o nome de Jesus é o nome do demônio. O nome do demônio é o nome que eles estão a dar. Qual é o nome dele? Yahusha. Mentira. Jesus é o nome. Você crê nisso, amém? Amém. Ah não, os romanos é que mudaram esse nome. Achas que Deus permitiria que os romanos fizessem isso? Deus é grande, é terrível, Ele faz o que Ele quiser. Você não sabe que essa palavra foi perseguida? Quando eu fico nervoso, o inferno já está tremendo. Você não sabe que ela foi perseguida? Foi perseguida para ser destruída da terra. Quem conseguiu destruir? Ninguém. E os homens que odiaram, juraram os reis que iam acabar com a Bíblia na terra, eles é que acabaram, mano. Aplauda o Senhor Jesus. Não brinca. Você pensa que Deus quer? Deus precisa de um homem? Deus precisa, se não tiver, Ele faz o que Ele quiser. Ele tem o céu e a terra e o universo na mão dele. Tem o controle. Aí os romanos mudaram. Não mudaram nada. Eles é que estão a mudar. E principalmente a juventude está a seguir esses movimentos de rebeldes. Nunca se convertem. Porque não, esse nome aqui, porque os romanos, por isso vocês estão a fracassar. Ah, o Senhor vai voltar em maio. E o Senhor não voltou em maio do ano passado. Você crê nisso, amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é o próprio Deus. Ele sustenta a sua palavra. Ele a protegeu para que nenhum dano lhe fosse feito. Protegeu isso, como Ele protegeu os israelenses. Veja que os israelenses foram protegidos por Ele. É Ele que os tirou da Europa. É Ele que os introduziu na Terra Santa. Sim, quando foram mortos na Europa, quer para a Igreja Católica, quer pelo ITER, é a palavra que estava a se cumprir. Ah, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Vocês não descobriram que a paz chegou. Vocês rejeitaram a paz, agora vê o que vai acontecer. Vão ser perseguidos, levados no exílio, mortos à espada. E a palavra se cumpriu. Mas ainda assim, Deus, lá no final, através do profeta, disse: mas eu vou proteger alguns para que voltem na terra prometida. E assim fez. Você crê nisso, amém? Se aquele povo odiado
não acabaram, quanto mais a sua palavra. Aqueles rebeldes, por causa de Abraão, continuam a lhes guardar, quanto mais a sua palavra. Essa é a palavra verdadeira de Deus. Não aceite outra mentira. E você tem que ter o conhecimento. Medita noite e dia, e você será um crente firmado na rocha. E assim ninguém vai te enganar, porque você conhece as escrituras sagradas. Aleluia. Amém. Mas não te esqueças, santidade é o Senhor. Aleluia. Sabe, o sacerdote tinha um chapéu, não sei como é que chama o chapéu, tipo lenço. Como é que se chamava? Tem um nome que chamava o sacerdote. Tinha uma placa escrita aqui: santidade ao Senhor. Arão, ele tinha essa placa: santidade ao Senhor. Sou sacerdote. Porque Arão era chamado santo. É incrível. E no dia que os filhos dele só cometeram um pequeno erro, Deus os matou. E ele disse: vocês são santos. Aleluia. Amém. E hoje somos nós, os sacerdotes. Você crê? Diz amém. Amém. Então temos que ser santos. É isso que Paulo falou: a medida do varão perfeito. Perfeição, santidade, pureza. Temos que crescer e tirar todo o lixo do diabo. Quer na nossa mente, já ensinei ontem, na nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo. Aleluia. Teus pensamentos tem que pensar na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que 24 você vai para. Não. Até mesmo quando você pensar nas coisas do dia a dia, são pensamentos bons e não que negativos, de pecado. Ore a Deus para Deus purificar a tua mente, para ter a mente de Cristo. Mente de Cristo que é mente cheia da palavra do Senhor. Aleluia. E assim também teu coração tem que ser santo e crescer na santidade. Ser santo como é santo aquele que vos chamou. Um coração puro para entrar no céu. Somente os limpos de coração vão ver Deus. Somente os limpos de coração vão entrar no santuário de Deus. E como ficar limpo? Não te esqueças, há um sangue que te purifica. E a mesma palavra também, o sangue purifica, a água também. Essa palavra é água que regenera. Quanto mais você meditar, quanto mais você ler a Bíblia, você vai ficar limpo, porque você está tomando banho. Por isso Jesus lavou os pés dos discípulos com água da palavra de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Para tirar o ódio, para tirar a mágoa, para tirar a inveja, os homicídios, os adultérios, tudo está aqui no coração. E assim crescer em santidade. Crescer em santidade para ser santo, como é santo aquele que te chamou. Tem que crescer até alcançar a medida do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Jesus admite que você possa chegar até a medida dele na perfeição. Não como Deus, como homem. Ele admitiu. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o herói da Índia não se converteu segundo a história. Não sei quem, Gandhi. Mahatma Gandhi. O Mahatma não se converteu porque ele viu que os cristãos eram hipócritas. Que os cristãos não eram, porque ele estudou a vida de Cristo. Estudou e ele veio e falou assim: se vocês, os cristãos, falava aos britânicos, os ingleses que foram lá na Índia escravizar com as suas igrejas corruptas. E ele disse: se vocês vivessem como vosso mestre, se vocês fizessem, ao andassem como vosso mestre andou, eu ia me converter. E o mundo não sei o que seria. Seria um paraíso. Mas vocês são hipócritas. Vocês nem sequer 0,1% da vida do vosso mestre vocês vivem. Ele estudou, ele viu: que homem santo na terra. E ele viu agora para os discípulos dele, os alunos de Jesus corrupto, disse: vocês querem para eu ser cristão? Como é que estão assim? Se vocês nem conseguem viver a vida do vosso mestre, como é que vocês querem que eu vou ficar lá? Ele preferiu continuar a adorar o diabo. Você crê? Diz amém. Porque também a maior loucura que eles cometeram foi assim: olha aí, colocaram uma placa lá na porta, só para os ingleses. Tinha igreja só para os ingleses e tinha igrejas para os chamados quê? Indígenas.
que os brancos entravam lá, para não poder entrar aqueles sujos da Índia, para que era um escândalo. Como nas igrejas pentecostais, ontem, zero com entendimento, zero sem entendimento é a própria morte. Tem alguém na porta para vistoriar quem vai entrar. Está bem vestido, se não está com roupa de prostituta. E como é que o ímpio vai se converter? O ímpio não tem que vir aqui para ouvir a palavra de Deus. Por isso você, quando coloquei a doutrina na igreja, o Senhor falou, qual a doutrina? As vestimentas das mulheres têm que vestir como mulheres santas. E os jovens também têm que vestir homens como homens santos. E outras doutrinas. E eu falei aos obreiros, pastor, não quero ver polícia aqui para fiscalizar ninguém. Eles têm que nascer de novo pela palavra de Deus. Você crê, diz amém? Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ouviu isso? Por isso, você lá fora vai ver, oh, mas esse homem prega a verdade, mas apresenta até pessoas a contar testemunho. Sim, não tem problema não. O reino de Deus é como uma rede que é lançada no mar e sai todo tipo de peixe. Depois, no dia da separação, no juízo final, vai separar os bons e os maus. Os maus vão ser destruídos e os bons vão ser levados ao céu. Mas ninguém pode ficar atrás de ninguém e dizer, irmã, essa tua roupa você não pode vir na igreja assim. Não, ele tem que ouvir a mensagem, aleluia, da santidade, e ele próprio se envergonhar como Jeremias. Quando eu me converti, olha Jeremias assim, quando eu me converti, eu bati na minha costa, pá! Se arrependeu e se envergonhou do opróbrio da sua mocidade. Olha, Jeremias, Senhor, eu quando era jovem eu fazia mesmo isso. Como é que eu não entendia que aquilo era pecado? Quando eu me prostituí, mas como assim? Sim, a conversão é assim. E a pessoa tem que sentir náuseas do seu passado. Não é só mudar ele por fora e por dentro, como eu ensinei ontem, cheio de bicho. Você crê, diz amém? E só a palavra de Deus pode fazer isso. Agora, não estou a dizer que as pessoas devem manter assim. Não. Deus não força ninguém, mas Deus só fortalece os que se esforçam. Não, você não entendeu? Ele não força ninguém, mas fortalece os que se esforçam. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, você provavelmente tem que se esforçar. Não pense que eu vou te esforçar. Se Deus esforçasse as pessoas, todos seriam crentes. O mundo seria uma bênção. Mas ele deixou os homens escolherem. Quem se esforçar, esse fortalecer e ajudar. Olha o que Deus fala. Socorri um que se esforçou. Quem é esse que havia se esforçado? Davi. Achei Davi, meu servo, e com meu santo óleo eu unge. O mesmo Davi vem e diz assim: esforçai-vos e ele vai vos fortalecer. Você que crê, diz amém. Então você tem que se esforçar para largar o mundo, para crescer, para conheceres a Deus, porque os meninos não conhecem a Deus. Não conhecem. São herdeiros, mas não conhecem a Deus. Somente aqueles que crescerem vão poder dizer. Se Davi tinha promessa, Deus já lhe apareceu, é uma visão. Glória a Jesus, lhe disse: eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou te proteger, vou te dar de comer e te vestir, e depois vou te trazer de volta para a terra do teu pai. Viu Deus na visão, mas não conhecia Deus. Aleluia. Ele viu o milagre, 20 anos abençoado, tirou toda a riqueza do pai dele. Não pensa que roubava somente pelo salário. É incrível. Justamente toda a riqueza de Labão passou para ele, mas a Bíblia diz que ainda não conhecia Deus. 20 anos depois, ele conheceu Deus. Olha o que ele falou: os meus olhos viram Deus e a minha alma foi salva. Você quer dizer amém? Por isso que o cristianismo é o dia a dia, a prática da palavra, é o envolvimento para não ser vagaroso no cuidado, mas sim fervoroso no espírito para servir ao Senhor. Cristianismo não é um reino dos preguiçosos. Deus não é Deus dos preguiçosos. O mesmo Jesus não foi preguiçoso. O Isaías descreve o cenário não somente da cruz na sua vida na terra: um homem esforçado, um homem experimentado no trabalho,
Você crê, diz amém. Aplauda o Senhor Jesus. O mesmo Jesus, aleluia. Muitos de Isaías, e ele aparece e diz assim: meu pai trabalha, até agora eu também trabalho. Então vocês vão trabalhar, vão se esforçar. Qual trabalho? É buscar a Deus. Sejam caçadores de Deus, caçem a presença do Senhor, chorem por ela, como Davi era caçador de Deus. Oh Deus, minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, onde não tem água, porque eu quero ver a sua glória, a sua fortaleza. Como a corça brama pelas correntes das águas, oh Deus, assim é minha alma, assim é minha alma. A minha alma chora no deserto, a minha alma chora pela tua presença. Ai, tenho saudade da tua presença. Eu quero te conhecer, eu quero estar cheio de ti. E outro dia disse: um abismo chama outro abismo. Sim, as tuas catadupas invadem a minha alma. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, eu quero estar cheio. Oh Deus, encha-me, encha-me, oh Deus. Porque ele não gritava: oh Deus, me põe no trono, me põe no trono. Oh Deus, não que ele não orou isso, mas a vida dele não era: oh Deus, tu me ungiste todo dia. Ele tinha até motivo. Foi ungido por Samuel como rei, agora fugitivo. Abandonou a cidade nas matas. Ele tinha motivo de cobrar e dizer: tu me prometeste. Eu estava embora lá na lavanda do meu pai e me mandaram chamar, e o teu profeta me ungiu como rei. Agora o rei está vivendo na mata. Tinha motivo. Mas ele descobriu que existia uma coisa mais importante do que ser rei na terra: é a presença do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Davi havia descoberto que existia uma coisa mais importante, que é o reino e a sua justiça. E assim buscou isso. Buscou nas matas, buscou fora do conforto, buscou, rugiu, aleluia, bramiu, glória a Deus, andou como um caçador das águas. Essas águas é o Espírito Santo. Sede, buscou água e achou água. E o povo não está a buscar, e eles querem achar. Como você vai achar o que você não buscou? Ele falou: tem que procurar para achar, tem que bater para se abrir, tem que pedir para receber. Busque a presença do Senhor. Sejam caçadores da presença e da glória de Deus. Sim, se apaixone por ela. Diz: quebranta, meu Deus, eu quero te conhecer, eu quero saber de ti, eu quero conhecer mais a respeito de ti. Me encha, Senhor. Seja essa tua oração. Chore pela tua alma, se apaixone por ele, busca ele, cava profundo. Aleluia. Por isso Jesus comparou o reino de Deus semelhante a um campo, aleluia, onde tinha uma mina preciosa, que o homem sábio achou, e no seu gozo voltou para trás, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Depois que ele comprou, explorou o campo e achou a mina preciosa. Aleluia. Deus tem que ser buscado. Conhecimento, perfeição. E quando você viver essas práticas da fé, em busca da fé, ou do crescimento da fé, no conhecimento, na perfeição, vai crescer também na estatura. Você quer dizer amém? Amém. Eu termino e aplaudo o Senhor Jesus. Vem fora. Aleluia. E vocês não podem imaginar o que Deus é capaz de fazer com o ser humano. Vocês não podem imaginar quando você crescer na terra, com vitupérios, com lutas. Sabe por que Deus no passado ele pergunta sempre: procurei, entrei, não achei ninguém que estivesse comigo para tapar as mãos. Ninguém. Cada preguiça. Você que está me ouvindo aqui, está a sentir o coração bater. É não você que Deus está falando com ele. Faça diferente. Não limite a tua vida em buscar o Senhor. Os seus é melhor que a terra. Aleluia. Antes mesmo de você entrar nos céus, eu vou experimentar o céu aqui na terra. Eu for com o Rei da Glória. Antes de você estar lá, já estará experimentando o céu. E os homens que experimentam o céu aqui se tornam como Paulo e diz assim: morrer é louco e viver é Cristo. As duas coisas apertarão o homem: ou partir ou ficar.
mas o partir será mais forte que o final. Em outras palavras, se isso aqui estou a experimentar as virtudes do século vindouro, agora imagine quando eu entrar lá na glória. Só que depois ele tem que parar e dizer: mas por amor aos irmãos terei de ficar para eu beneficiar eles. Você crê, diz amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Os céus e a terra proclamam a tua glória, ó Deus. Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi. Oh, estou a sentir a presença do Senhor. Glória, eu desci aqui e senti uma mão que mexeu no meu cabelo. Esse cabelo encaracolado, carapinha dura, como diz o cantor da nossa terra. Eu senti a presença do Senhor. Glória a Jesus, glorifique a Jesus, glorifica a presença. Bem-vindo à presença do Espírito Santo entre nós. Seja glorificado e adorado. Sinta isso também, sinta paz, sinta a alegria de viver a esperança. Eu ministro a paz no teu coração, eu ministro a presença do Senhor. Em nome de Jesus, corações quebrantados, receba o coração de carne, receba o coração de carne. Sejam removidos corações de pedra, receba a presença e a glória a Jesus, daquele que está entronizado entre os querubins, daquele que vive para todo sempre, o Rei de Israel. Aleluia! Um grande movimento se levanta na terra. Amém? E ninguém pode parar esse movimento. Ninguém. É impossível pará-lo. Sabe por quê? Porque o povo de Deus marcha no meio desse movimento. Deus marchou à frente de Israel até o mar secou. Deus marchou à frente de Israel, o Jordão fugiu. Você crê, diz amém? Aplauda o Senhor Jesus. O Jordão pulou como as casetas montesas. Glória a Deus, então, como as cabras do monte. Pulou porque o Yeshua, o Senhor dos exércitos, estava à frente de Israel. E Ele está à nossa frente, glória a Deus, para bater os nossos inimigos e para tocar o lombo dos reis. E eles abrirão as portas e as portas não vão se fechar. Você crê, diz amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Hosana. Como nós? Isso. Hosana. Aleluia. Yahweh. Yahweh. Hosana. Esse negócio está quente, não está quente com som não, não está quente com som não, está quente com fogo do Espírito, está quente, como diz o fraúdo espanhol, caliente, caliente, caliente. Até os espanhóis estão a assistir a essa reunião. Os espanhóis deram glória a Deus, falou a nossa língua. Sim, prepare-se, ó povos que falam Espanha, América Latina entrará em chama, porque eu ouvi os falsos profetas diziam: América Latina vai entrar em chama, América Latina, aqueles falsos movimentos que apareceram aí de Caicai. Agora eu posso dizer: América Latina vai entrar em chama. Aplauda ao Senhor Jesus. Tem um moço de Moçambique, o moçambicano me falou assim: apóstolo, Moçambique está em chama. Eu falei: sim, Moçambique está em chama. Você crê, diz amém? Amém. Você não pode imaginar. Todas as nações vão receber esse fogo. O fogo vai sair de Angola. Sim, porque do Oriente saiu o fogo. Glória a Jesus. Já vos falei essa experiência. E quando ele passou na África, o sol se escondeu. A África ficou negra. Coitados dos africanos. Não receberam a plenitude de Deus. E ele foi para a Europa. E foi brilhar outra vez. A chama foi brilhar. Outra vez não. Foi brilhar para a Europa. E houve um brilho lá. E depois atravessou o Oceano Atlântico e foi para as Américas. Agora está a voltar.
Também a mesma nuvem que foi, agora que está voltando. Isso aqui é uma nuvem de fogo. Você crê diz amém? Amém. E quando muitos esperaram que poderia ir para Jerusalém, parou na África. Os magos, porque os crentes não entendem isso. Sabe que os magos controlam isso? Tem feiticeiros. Eu gosto de falar de coisas muito espirituais. Eles andam lá nas regiões celestiais. Noite após noite, só esperar o movimento dos anjos. Eles só estão aí a controlar. Estão a visitar quem na terra. Qual é a nação? Esse movimento dos anjos está aí não. Porque uma nação que vai receber avivamento recebe batalhões de anjos fazendo assim. O vai e vem. E eles já sabem. A próxima colheita será em Angola. Só que uma nação quando recebe colheita, todas as nações recebem. Depende do nível, da proporção da colheita. E essa aqui é a plenitude das colheitas. Aleluia. Por isso a terra toda vai estar cheia de conhecimento da glória de Deus. E a nuvem, eles viram, voltavam, calma aí. Vai para Jerusalém onde saiu? Será que vai voltar para Jerusalém? Quando chegou na África, parou. Controlaram. A partir de lá conseguem controlar qual é a nação. Controlaram esse pedaço de terra com algo assim. Não, é desse lado que está assim, né? Põe Angola! Você crê diz amém? Vem forte para o Rei da Glória. É o fogo do Espírito. É a colheita dos nossos tempos. E a chuva serôdia. Você que está doente, queres provar que eu estou falando é verdade? Que Angola está em chama? Abraça o teu corpo, faz assim. Você que está sentindo, você que vai interceder para outra pessoa, abraça o teu corpo. Abraça o teu corpo. Olha para mim, não precisa fechar os olhos. Abraça o teu corpo. Para que fique sabido que este é o maior avivamento da história da humanidade. E que o fogo já começou a cair sobre essa terra. E as primeiras cordas começaram a cair sobre essa terra. Para que fique sabido que eu preguei, eu estou a falar agora é verdade. Agora, seja curado. Porque Deus é verdadeiro. Na sua boca não se acha engano. E não se acha engano. E o homem é mentiroso. Se o homem que está a falar, então você não vai ser curado agora. Mas se é Deus que está falando na minha boca, hoje mesmo, para que fique sabendo que eu sou servo dele, e ele me enviou para anunciar essa verdade, para resgatar vocês do pecado da religião. Sejam curados agora, em nome de Jesus. O mundo que está aí começa a falar, o cego começa a ver, o surdo começa a ouvir. Quem está com coronavírus seja curado agora. Quem está interessado para alguém que está doente também, Deus conhece o seu coração e ele sabe quem é essa pessoa. Seja tocado fora e dentro do país. E você que está me assistindo lá, no estrangeiro também, abraça o teu corpo, você que está doente, abraça, receba a cura. Vocês também, em nome de Jesus. Você crê diz amém. Eu falo para o Rei da Glória. Sejam curados. Oh, aleluia. Sejam livres, libertos, salvos pelo sangue de Jesus. Eu estou fazendo alguma coisa nos últimos dias. Quero fazer, fique de pé. Levanta as mãos no ar. Estou fazendo isso. Uma oração de alguns minutos só. Levanta as mãos. Para pedir o Senhor Jesus, consagra as minhas mãos. Coloca a brasa de fogo. Fala assim, sobre o fogo que esse homem falou. É verdade, põe nas minhas mãos. Nenhum demônio, nenhuma doença, nenhuma praga na minha casa, na minha família vai resistir. No meu trabalho, em nome de Jesus. Põe as mãos na cabeça. Feche os olhos. Põe as mãos no alto da cabeça. Os pastores ficam no meio, os obreiros. Isso. 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 Está escrito. Para isso manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Sejam destruídas agora as obras do diabo. Em nome de Jesus, sai daí. Sai, espírito imundo. Sai, tem alguém aí no meio. Tem aí. Aquela senhora. Vai alguém. Em nome de Jesus. Vai no próximo. Isso. Seja queimado. Não atropela as pessoas. Passa devagar. Em nome de Jesus. Pega aqui. Pega a frente. Isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja queimado. 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 Queima. Isso. Toda hora do diabo. Toda hora da banda. O poder que eu não sou.
Você vai fazer um clamor da despedida. Já estás curado, já estás liberto. Agora um clamor não somente de agradecimento, de determinar, glória a Deus, para que Deus toque na tua vida, na tua família, para que as portas se abram. Começa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, começa a visitar a família dessa pessoa, começa a visitar o povo do Senhor, começa a visitar e começa a tocar nos seus negócios, nas suas vidas, nos seus casamentos. Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. Sim, Senhor, teu Espírito vai tocando, toque, 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 toque. Seja tocado pelo poder do alto, o poder de Deus, o poder que toca, o poder que liberta, o poder que quebra, o poder que remove as doenças, as maldições, o poder que remove o mal, o poder que desfaz o mal. Ó Deus, a integridade passa com essa povo. Nós rogamos em nome de Jesus que passe o trono do Espírito e quebre este lei, quebre este lei, quebre este lei, quebre este lei. Quebre, 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 quebre as forças malditas, forças
crê diz amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vem forte, meu rei, vem forte. Vem forte para Jesus. Vem forte. Vem forte, vem forte, vem forte. Glória a Jesus. Amém. Leva ele lá atrás. Enquanto vamos fazendo a... Tá tudo bem? Tua irmã, não se preocupe. Não se preocupe. Traz ele, traz aqui. Calma aí, calma aí. Sai demônio. Sai. Sai dele. Sai praga. Sai espírito imundo. Sai espírito imundo. Sai espírito imundo. Sai espírito imundo. Queima, 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 queima. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai da vida dele. Sai maldição. Sai praga. Sai bruxaria. Isso é uma ordem que eu te dou. Em nome de Jesus, sai. Está liberto. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Se eu não vomitar, deixa eu vomitar. É doença. O demônio não vai sair. O demônio sai através da tosse, vômito. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. Bem forte, bem forte. Bem forte, mais forte ainda. Yeshua HaMashiach, o grande eu sou. Aleluia. Amém. Pode sentar e vamos terminar nossa reunião. Se eu amo a mensagem da cruz. Diga até morrer. Até morrer. Eu amo. E enquanto você vai cantando, põe os obreiros aí. Você que trouxe a tua oferta. Levarei. Canta assim, tá bem. Eu também. Minha cruz. Vamos fazer assim. Primeiro vem desse lado aqui, para não ficar fazendo engarrafamento. Depois, esse lado aqui. Encosta aí. Primeiro aquele lado. Você vai lá na ponta, vai lá na ponta para ela. A outra fica aqui. Ok. Vocês que estão aqui, vêm aqui e aqueles vão aí. Até por uma coroa troca. Diga até morrer. Até morrer. Eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz, até por uma coroa
Arthur. Diga, negarei. Sejam abençoados. Eu também me acudo. Depois você vai vir contar esse testemunho, tá? Até por uma coroa. Vai cantando. Aproveita esse momento aqui. Até morrer, eu amo proclamar. Diga, Devarei. Liberta em nome de Jesus. Oh, aleluia. Demônio, sai daí. Sai daí, demônio. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte por Yeshua HaMashiach. Estamos em grande avivamento. Aleluia. Qual é o problema? Fala aí.